Online, com apoio de Toclar, sua casa em harmonia, 3443-2174. Móveis e decoração para sua casa é na Toclar. A Ceplan Contabilidade, há 2 décadas de atuação, telefone 3443-6341. Eletrotécnica Guaporense, a solução que você precisa, fale com o Márcio De Pauli pelo 999529905. Simovan Materiais de Construção, seu sonho, nosso compromisso, 3443-1527. Eu recebo aqui na programação do Conectado e do Aurora Online meu querido amigo Gustavo Lacerda, chefe do cartório eleitoral da comarca. Um tempo que a gente não conversava em virtude da pandemia, da questão eleitoral também, que dá uma reduzida, né, após as eleições municipais realizadas em 2018, mas nós já nos encaminhamos para mais um pleito em 2022. Que prazer e que alegria reencontrar o amigo para a gente falar. Gustavo, como é que estão os trabalhos do cartório eleitoral aqui de Guaporé? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Primeiro, estou me sentindo num podcast aqui na Rádio Aurora agora, com câmeras aqui, fazendo live. Muito, muito legal. Parabéns para a empresa. Muito legal a iniciativa. Sim, Duda, nós estamos já iniciando lá o ano de 2022, né? Agora, de fato, com a aprovação do calendário eleitoral, a gente sai de um ano não eleitoral, que foi 2021, um ano mais calmo para nós, e a gente já em janeiro começa os preparativos aí para a eleição geral, eleição para presidente, governador, deputados, senadores, para que tudo corra normalmente aqui em Guaporé, como sempre aconteceu. Na verdade, o trabalho ele não para, né? Ele dá aquela reduzida, mas os eleitores estão sempre procurando, há aqueles prazos internos por parte do cartório para acertar contas daqueles que participaram do pleito, daqueles que ganharam, também daqueles que infelizmente não foram aprovados nas urnas. Então o trabalho é contínuo, né? Sim, o trabalho ele não para, né, Eduardo? Mas com certeza a gente acaba que no ano eleitoral tem um volume muito maior, né? No ano não eleitoral as pessoas esquecem um pouco do cartório, mas ele continua, igual a gente tem as atividades normais. Mas o que realmente nos pega mesmo é o ano eleitoral, né? O ano eleitoral é um ano que a gente já não é mais atípico, porque a gente está acostumado com essa rotina, mas é um ano muito mais corrido, porque a gente precisa trabalhar durante o ano inteiro para que chegue o domingo da eleição e as pessoas encontrem tudo organizado. Falando em domingo das eleições, me parece uma data longa ainda, mas quando a gente vê, tá batendo na porta daquela correria de eleitores querendo saber se o título está regularizado ou não. É dia 2 de outubro de 2022 que os brasileiros retornarão às urnas para eleger os governantes a nível federal e também estadual. Isso, 2 de outubro então tá já definida a data, 2 de outubro, primeiro domingo de outubro. É o primeiro turno, se houver segundo turno, é no último domingo de outubro, que cai no dia 30. Quais são os principais prazos a partir, né, de janeiro de 2022? Duda, para o eleitoral, esse calendário eleitoral ele é um compilado da legislação eleitoral e ele traz as datas para que a população, os partidos, a própria Justiça Eleitoral se organize durante aquele ano com relação aos prazos. Para o eleitor, eu diria que o principal prazo antes da eleição, principal com certeza é o dia da eleição, 2 e 30 de outubro, mas antes disso, para o eleitor, o principal é o dia 4 de maio. 4 de maio é o último dia que o eleitor tem para solicitar alistamento eleitoral, fazer a sua transferência, sua regularização, pagar sua multa, e esse dia, após esse dia, a gente não tem como fazer mais nenhuma operação. Então, o eleitor que chega depois do dia 4 de maio, a gente realmente não tem como fazer mais nada por ele. A gente torce para que o eleitor compareça agora nos meses de janeiro a maio, para que chegue ali perto do final do prazo, a gente não tenha aquela formação de filas tão tradicional já durante o mês de maio. Então é bom deixar claro, até o mês de maio, o eleitor regularizar a sua situação. Perfeito. 4 de maio, então é a data final
para que o eleitor ele regularize ou, enfim, faça o seu requerimento para poder votar em 2022. O cartório já atua de forma presencial depois do período da pandemia, Gustavo? Sim, nós estamos atendendo ainda nesse mês de dezembro em caráter de agendamento, mas a partir de janeiro a gente já vai estar com as portas totalmente abertas para receber o eleitor que às vezes não tem condição de agendar. Qualquer eleitor que chega lá a gente vai ser atendido normalmente a partir de janeiro. Agora, há muitos eleitores que deixam tudo para a última hora e chega na frente da urna ou na frente daqueles que estão atuando nesse processo democrático, que são os mesários, enfim, e querem, né, votar e estão com o título bloqueado. No momento aí do calor, chega bastante gente. Chega muita gente, assim, a grande maioria dos problemas que chegam para nós são de eleitores que muitas vezes estão há 5, 6, 7, 8 anos irregulares. E quando eles chegam ao cartório, eles querem que seja resolvido imediatamente. Então a gente é o que acontece com frequência, a gente trata todo mundo da mesma forma. Tem coisas que realmente a gente não tem como acelerar o processo, porque às vezes depende de compensação bancária, enfim, questões realmente burocráticas, mas a gente dá o andamento devido para todo mundo. Por exemplo, um eleitor que ele está irregular em 4 de maio, ele tem que comparecer ao cartório até essa data, mas ele pode sim pagar a multa depois, desde que ele compareça até essa data. A gente precisa dar andamento, dar o início ao pedido nessa data. Então, se passar uns dias, também não é um problema para nós. Mas, de fato, a gente recebe muitos eleitores que se encontram nessa situação de irregularidade por muito tempo e quando chega ao cartório é por alguma urgência. Às vezes é CPF, às vezes é para abrir conta, fazer financiamento, entrevista de emprego. É uma série de fatores individuais que faz com que aquele eleitor queira a sua solução com urgência. Essa eleição é mais tranquila do que uma municipal, Gustavo, na questão do eleitor procurar para votar? Todo mundo é obrigado a votar, nem todo mundo, obviamente, comparece, mas é mais tranquila para o serviço do cartório? Duda, como tradição, sempre foi tranquila a eleição geral comparada à municipal. Isso por quê? Porque a população está mais ligada às pessoas, aos candidatos, numa eleição municipal. Só que em 2018 isso mudou, mas mudou também por outro viés, né? As pessoas elas começaram a tratar mais sobre o assunto da segurança da votação, sobre as urnas eletrônicas e tal. Então, a partir de 2018, a gente está trabalhando com um cenário de que pode haver adversidades com relação a informações a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas. Mas a gente, com a inteligência do TSE e do TRE, a gente tem já tomado algumas medidas para contornar esse cenário aí de insegurança para a população. O TSE apresentou um novo modelo de urna eletrônica. Demorará para chegar aqui a nossa 22ª zona eleitoral, cartório eleitoral, Gustavo? A gente está com a expectativa de receber pelo menos 50% das urnas que vão atuar em 2022, esse novo modelo, que é um modelo mais atual, mais moderno. A gente fez uma doação de urnas agora para outros estados e como contrapartida, digamos assim, o TSE e o TRE ficou de nos mandar urnas novas, porque a gente acabou cedendo essas urnas por conta de uma necessidade em nível nacional. Então a gente conta com essas novas urnas em alguns locais, certamente haverá. A gente ainda não sabe precisar a quantidade, mas com certeza a gente terá equipamentos novos aqui para 2022. Havia uma grande preocupação, me lembro, na última eleição, que o cartório havia cedido várias urnas, ficou com poucas de reserva, e a tensão crescia na medida em que as horas se aproximavam, né? Daqui a um pouco dá um problema numa urna, poderá ter votação em cédula novamente, né? Vocês ficaram meio apreensivos, a equipe do cartório? Sim, ficamos sim. A gente costuma trabalhar com uma margem de 10% de urnas reservas. São quantas utilizadas no dia do pleito? 126 urnas. Então teria que ter umas 12, 15 para suprir. Essa é a estimativa que se faz de segurança. A gente sempre trabalhou aqui em Guaporé com cerca de 20 a 25% de margem, mas a gente baixou de 10% em 2020. Então a gente, claro, ficou apreensivo. A gente não tem histórico de votação por cédulas aqui na cidade, depois da implementação do voto eletrônico,
mas a gente sempre fica, né? Porque a gente fica pensando que pode acontecer alguma coisa que a gente não identificou durante a fase de testes, por conta de porque nos testes a gente trabalha no cartório com pessoas especializadas e pode acontecer. O eleitor mexe na urna, o mesário às vezes não está tão habituado, pode acontecer algum imprevisto e a gente poderia não ter a capacidade de suprir essa substituição. Mas graças a Deus funcionou tudo bem conforme planejado. A gente teve poucas trocas, se não me engano, a gente teve 2 trocas só aqui em Guaporé e as coisas funcionaram perfeitamente. E é bom destacar que nas eleições aqui, salvo raros os casos, nós temos aqueles que são convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar, se comprometem, fazem sua parte, são poucos os faltosos, né, nos 6 municípios que abrange aqui a nossa comarca, né? Isso também tem que se destacar porque o pessoal é comprometido, né, com a Justiça Eleitoral. Apesar de muitos não gostarem, né, reclamam no começo, mas depois eles acabam entrando, né, nesse grande circo que é as eleições. A população aqui é muito engajada com politicamente falando. O nível de abstenção, tanto para eleições municipais quanto para gerais, eles são muito próximos. Isso mostra que a população ela se empenha em qualquer pleito. Em nível nacional, sempre a eleição geral ela tem mais abstenção e aqui na nossa zona eleitoral ela é muito parecida, independente de qual eleição está acontecendo. Então, dia 2 de outubro, os eleitores retornarão às urnas e provavelmente, dependendo, né, de como haverá o andamento aí dos partidos políticos, dos seus candidatos, dia 30 retornaremos, né, para as urnas, Gustavo. Isso, perfeito, Duda. Eu queria aproveitar também, além dessas datas que a gente comentou aqui, do dia 4 de maio, para o eleitor solicitar a sua regularização, eu gostaria de fazer um convite também, a gente vai conversando durante o ano, mas para que a população, caso queira acompanhar todo o processo de configuração das urnas, o processo todo que envolve as urnas eletrônicas, que qualquer pessoa pode ir ao cartório acompanhar. A gente tem todos os anos eleitorais a gente tem feito e a procura é muito baixa quando há procura. Então, para evitar que as pessoas realmente se sintam inseguras, para que elas confiem de fato no processo eleitoral, a gente já faz esse convite já agora na porta de entrada de 2022 para que qualquer pessoa, se tiver alguma dúvida, compareça ao cartório, pode contatar com a gente diretamente e possa acompanhar lá presencialmente todas as atividades relacionadas ao processo eleitoral. E nós sempre nos colocamos à disposição, Gustavo, de toda a sua equipe, do cartório eleitoral aqui da comarca de Guaporé, porque 2022 nós vamos ter muitos números, né, para serem digitados na urna. Tem deputado estadual, tem governador, tem senador, tem deputado federal e também presidente da República. Não nesta ordem que eu citei, né, mas a gente vai ampliando todas as informações e é necessário que o nosso ouvinte seja bem esclarecido para que agilize esse processo de votação quando se deparar, né, na frente do sistema eletrônico. Com certeza. A gente tem que carregar a colinha, né? Se a gente não sabe o número de cabeça, a gente precisa carregar a colinha por vários motivos. Primeiro porque atrasa. Geralmente formação, quando há muitos votos, forma fila as sessões ficam formando filas. Então isso facilita para todo mundo. É uma conscientização coletiva, né, Duda? Tanto nesse aspecto, mas eu também diria que a população ela precisa mais do que se preocupar com quem vai votar no dia da eleição, que ela não esqueça em quem votou. Que é muito importante ela não esquecer. Eu geralmente pergunto para as pessoas assim, quem tu votou na eleição 2020? Ou quem você votou na eleição 2018? As pessoas não sabem dizer, porque elas votam e depois esquecem. E aí a gente vê tudo que a gente vê por aí, uma insatisfação generalizada do povo com a classe política, mas a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar esse modelo, as pessoas precisam saber em quem votou para poder saber de quem cobrar. Então a colinha ela é importante, mas é mais importante a gente não esquecer no futuro, porque o processo o mandato ele dura 4 ou 8 anos e nesse período todo a gente tem que saber com quem a gente tem que falar. Com certeza. Gustavo, a gente vai voltar a falar aqui na programação da Aurora. Provavelmente ao longo de 2022 teremos outras alterações, exclusão de pontos locais de votação, inclusão de outros, até pela questão da acessibilidade. Então, é só o nosso primeiro contato para falar que em 2022, no dia 2 de outubro e provavelmente no dia 30, os eleitores retornarão
para as urnas e não perdendo prazo até o mês de maio para regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Muito obrigado, um forte abraço e os microfones à sua disposição. Só agradecer mais uma vez o convite. 2022 certamente a gente vai se encontrar mais vezes para fazer esse serviço de utilidade pública. E fica meu abraço a todos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, os ouvintes especialmente. E ressaltando mais uma vez, 4 de maio é a data final para que os eleitores compareçam ao cartório ou solicitem pela internet a sua regularização para poder votar em 2022. Essa é a data que no momento precisa estar na cabeça do eleitor que não está regular. Muito obrigado, Gustavo Lacerda, chefe do cartório eleitoral, participando aqui do Conectado 107.1 e também do Aurora Online.